Bom dia, pessoal. Paz, tudo bem? Vou passar a lista de presença, vocês vão preenchendo, por favor. Ok? A aula passada nós paramos em? Paramos com a aula, acabou a aula, foi cada um para sua casa almoçar. Que matéria a gente parou, pessoal? Onde a gente parou do Antigo Testamento? Muito bem, Deuteronômio. Muito obrigado. Hoje nós vamos iniciar, a canetinha aqui, do período, aula passada nós fechamos o Pentateuco, né? Agora nós vamos ver os livros, deixa eu trocar de caneta aqui, vamos tratar dos livros históricos, que vão tratar da história da nação de Israel. Tá ok? Históricos. Que eles vão de Josué até o livro da rainha Esther. Certo? E só relembrando a nossa divisão no Antigo Testamento, depois são os poéticos, depois os profetas maiores, e depois os profetas menores. Tá ok? Mas nossa aula de hoje, nós vamos iniciar livros históricos. Os dois primeiros que nós vamos tratar na nossa aula são o livro de Josué e depois o livro de Juízes. Tá ok? Vamos começar com o livro de Josué. É um livro que foi escrito pelo autor, pelo nome que dá o livro, né? Josué é o próprio autor do livro, exceto o último capítulo, que trata da sua morte. Então, é um livro com 24 capítulos. Ok? Nós vamos usar algumas divisões para ele, que estão no nosso livro de estudo. Bom? Primeira coisa a gente saber sobre Josué. É o livro que vai falar acerca da transição. Transição do quê? Da liderança de Moisés, do povo saindo daquele período de cerca de 40 anos habitando no deserto. Aquela geração mais velha havia morrido e a geração mais nova havia se levantado. Tá ok? Põe para cá para vocês enxergarem. Moisés está morto e agora Josué assume a liderança. Josué inicia a liderança com cerca de 85 anos de idade. Tá bom? E agora, diferentemente do período de Moisés, o que vai acontecer agora? Agora eles vão fazer a tomada, a conquista da terra de Canaã. Moisés foi o legislador, ou seja, promoveu as leis, governou o povo de Israel, liderou eles, ouvindo a voz de Deus, transmitindo para o povo, principalmente legislando, falando o que a nação deveria e o que não deveria fazer. Agora, com Josué, o negócio é um pouco diferente. Agora, eles vão tomar a terra que Deus havia prometido para Abraão e os seus descendentes. Porém, o que acontecia? Na terra de Canaã havia já gente morando. Já havia povos habitando, plantando, casando, tendo filhos. Tá ok? Então, em Canaã, haviam vários povos, mas os principais contra os quais a nação de Israel deveria lutar e conquistar e dominar eram as 7 nações dos cananeus. 7 nações, que eram 7 povos, que você encontra bastante no Antigo Testamento, principalmente nessa fase, que são um monte de nome diferente que dá nó na cabeça. Vamos lá, colocar eles de uma vez para vocês entenderem. São os cananeus, os ferezeus,
São os jebuseus, são os amorreus, os heteus, heveus, e tem mais um que eu nunca lembro o nome, girgazeus. Olha lá, então na terra de Canaã, onde Israel iria ser introduzido agora, eles deveriam pelejar contra essas 7 nações, esses 7 povos que habitavam toda a terra de Canaã. Eles habitavam de forma espalhada. Vou pôr isso aqui mais para longe, né, para vocês poderem enxergar a turma aí do lado esquerdo. Habitavam de forma espalhada, cada um com sua característica. Por exemplo, os amorreus habitavam na região montanhosa, os jebuseus habitavam no planalto e na planície, de onde hoje em dia é Jerusalém. Então, cada um tinha uma peculiaridade. Okay? Esses nomes são nomes que os povos israelitas deram para o povo que lá habitava. Cada um se chamava na sua própria língua, é óbvio, porém são os nomes que os israelitas deram para eles, colocando, né, considerando suas habilidades ou características especiais. Pode falar. Heteus, heveus, girgazeus. Tá? Então são essas 7 nações, esses 7 povos, ou poderiam falar 7 famílias, ou 7 raças que lá habitavam. Eles recebem o nome de cananeus, que era um deles, por quê? Porque todos eram descendentes de Cã, que tem seu filho Canaã. E Cã era um dos 3 filhos de Noé. Muito bem. Então agora eles vão entrar nessa terra que já habitava esse povo, que estava estabelecido lá, desde as épocas dos dias de Abraão. Lembra que Abraão foi lá e peregrinou, às vezes ele comprava um lugar, às vezes o local era desabitado, desolado. Ele ia lá, acampava, plantava, e foi peregrinando, assim como seu filho Isaac e seu filho Jacó, até eles descerem para o Egito com José. Muito bem. Então, a função, o papel que Israel teria agora, liderado por Josué, era tomar essa terra que foi prometida a Abraão, e que lá em Gênesis 15, Deus havia explicado que eles deveriam tomar ela por meio da força, totalmente. Por quê? Lá em Gênesis 15, ele fala para Abraão, olha, Abraão, quando ele refaz a aliança com Abraão, mais uma vez ele fortalece a aliança. Ele fala, olha, Abraão, depois que Abraão ofereceu um sacrifício, olha, Abraão, vai passar um tempo, eu vou fortalecer você, vou dar descendentes, filhos, eles vão governar sobre a terra, só que a sua descendência vai descer para o Egito, ficar um período de 300 anos e depois vai voltar para essa terra, para que dê tempo para que a medida do cálice, vamos fazer um cálice aqui bem mal desenhado, cananeus, para que a medida do cálice, ou seja, o copo do pecado dos cananeus, chegue na hora exata de começar a transbordar. O que Deus queria fazer isso? Que a minha paciência com os cananeus, a minha graça, seja superada pela ira. Porque o pecado deles vai ser tão tamanho que vocês vão vir e trazer o castigo, vão trazer o flagelo, a justiça sobre os cananeus. E qual eram os pecados dos cananeus? Qual que era a indignação de Deus contra o povo cananita? Era a mesma que do povo de Sodoma e Gomorra, que eram cananeus. Então vamos colocar em três grupos aqui o principal dos pecados deles. Primeiro, a idolatria. Segundo, a imoralidade. Eu já volto já. Sodoma e Gomorra eram partes dos povos cananeus. A cidade de Sodoma, Gomorra, de Mais-Eboim eram habitadas, né? Eram compostas por habitantes dessas 7 nações.
Okay? Quando lá Abraão e Ló passaram, peregrinaram por lá, Abraão conseguiu a vitória contra aqueles reis, os 4 reis que haviam feito uma campanha contra Sodoma e Gomorra e as cidades da região. As cidades de Sodoma e Gomorra eram compostas por habitantes dessas nações. Então lá você já tem um flash, né, um vislumbre de como que era o estilo de vida do povo cananeu. E o que a Bíblia nos fala o mais grosso, 3 divisões grandes do que era a indignação de Deus com o povo de Canaã, com essas 7 nações. E alguns povos que depois foram habitando ao redor, que não eram cananitas, mas cometiam os mesmos pecados. A idolatria, eles adoravam outros deuses. Puxa, Tiago, mas eles não conheciam a Deus. Lembra só, eles são descendentes de Canaã, que é descendente de Cã. Então eles estavam muito mais próximos, mais perto de Noé, com toda a verdade bíblica, a transmissão lá de Adão até chegar aos dias de Noé, do que nós. Então não tinham por que eles adorar ídolos. Abraão havia passado por lá e dado exemplos, construído altares ao Deus invisível, que não se deixa aparecer em imagem de escultura, nem de pedra, nem de metal. Nos dias de Moisés e Josué, eles haviam ouvido falar dos milagres que o Deus de Israel havia feito. Não havia porque eles haviam tido a chance e não haviam abandonado o seu pecado e idolatria. A imoralidade. Você lembra do caso de Sodoma e Gomorra, né? A situação das sociedades cananitas, do povo de Canaã, era tão perversa que, quando chegou um estrangeiro, os 2 anjos na forma humana lá em Sodoma, para avisar Ló com seus familiares, o que o povo queria fazer? Mandou trazer os anjos para fora para que eles violentassem, abusassem sexualmente deles. Então a moralidade era algo muito grande dentro da terra de Canaã. Dentro disso aqui, nós vemos algo que era comum e depois vai se refletir lá no período histórico e monárquico da nação de Israel, que era a prostituição cultural. Que trem é esse, Tiago? Dentro dos muitos cultos que eles prestavam para os seus deuses, para os seus ídolos, havia a prostituição sagrada, a prostituição cultural. O que é? Haviam sacerdotes e sacerdotisas, no qual o ofertante, obviamente homem, né, na maioria dos casos, 99,9%, iam lá e tinham relação sexual com o sacerdote ou com a sacerdotisa cultural, simbolizando muito dos rituais de fertilidade dos povos de Canaã, dos povos idólatras de Canaã, simbolizando aquela relação sexual que aquela divindade, aquele Deus ia prosperar o gado, ia prosperar o campo, ia prosperar a família, se a mulher era estéril, papapá. Então, a prostituição cultural dentro do quadro da imoralidade na terra de Canaã. E os sacrifícios humanos. Dentro dos cultos aos deuses dos povos cananeus, havia também os sacrifícios humanos. Muitos dos cultos da adoração que eles prestavam envolvia a morte de seres humanos. Sacrificavam, matavam seus filhos e ofereciam queimados num altar de sacrifício, ou degolados, enfim, havia o sacrifício humano. Então, coisas que Deus detestava, abominava e continua abominando, que Deus foi dando a chance deles se arrependerem, mas eles não se arrependeram, não tornaram atrás, até o cálice transbordar. Certo? Então, por isso que Deus manda Israel tomar a terra que ele havia prometido e expulsar e destruir as nações cananitas, ou o povo de Canaã. Certo? Sim, não, talvez. Vocês estão vivos? Isso. E depois os que vieram ao redor e fizeram da mesma maneira. Vou fazer um mapa aqui, eu sei que vocês adoram meu mapa, né? Muito bem feito, muito bem desenhado. Quase um Picasso, só que não. Vamos lá. Mar Grande, que nós chamamos hoje em dia de Mar Mediterrâneo. Lago de Merom, que hoje em dia está bem seco já. Mar da Galileia, está mais ou menos aguentando o reggae. E o Mar Morto. Aqui o Rio Jordão, que existe até os dias de hoje, está vivo o rio. O mar, vamos colocar aqui Mar de Sal, na época assim era chamado, né? O Mar da Galileia. Aqui, vou trocar de caneta.
não era um povo, eu vou colocar aqui dentro de um retângulo os que não eram cananeus, tá? Não eram das 7 nações. Aqui os filisteus, que eram descendentes de Jafé, que vieram da costa, lá de cima, vieram da Grécia, de Creta, todas aquelas ilhas. Aqui ao sul, os amalequitas, povo de Amaleque. Aqui os midianitas, descendentes de Abraão, do casamento que Abraão teve depois da morte de Sara. Aqui o povo de Moabe, os moabitas. Os amonitas, os filhos de Amon. E aqui espalhados entre o Rio Jordão e o Mar Grande, o Mar Mediterrâneo, as 7 nações de Canaã, do norte até o sul. Certo? Muito bem. Com esse pano de fundo, com esse contexto histórico, com as promessas e profecias de Deus concedidas desde Abraão, depois passadas por Moisés e agora sob a liderança de Josué, foram transmitidas, o povo estava aqui acampado em Moabe. Lembra lá que Moisés transmitiu, fez aqueles 3 grandes discursos lá em Deuteronômio, subiu no Monte Nebo, lá na cadeia de montes, lá no cume do Pisga, e morreu, e Deus, o próprio Deus sepultou ele. Oi? Aonde? Aqui? Merom. M-E-R-O-M. Merom. Aqui, Merom em preto, pronto. Merom. Então o acampamento de Israel estava aqui, na região, próxima região de Moabe, e agora eles iriam atravessar o Rio Jordão e chegar próximo à primeira grande cidade, uma cidade já milenar, chamada Jericó, onde eles iriam iniciar toda a campanha militar para conquistar Canaã, para tomar as terras de Canaã. Certo até aí? Sim ou não? Ah, muito bem, bacana. Então agora vamos lá colocar a divisão do livro de Josué. O livro de Josué, como falei, tem 24 capítulos. Nós vamos colocar uma divisão bem grossa dele para entendermos os principais. Para a hora que você for ler o livro de Josué, que eu sei que você está morrendo de vontade de ler o livro a que sair daqui, né, da aula, não está se aguentando de vontade de ler Josué, você possa entender melhor, você e eu possamos entender melhor ele. Vamos lá, 24 capítulos. Livro de Josué, do capítulo 1 até o capítulo 4. É a preparação para a travessia. Onde que está isso, Tiago? No nosso livro de estudo, na página 66. Ok? Do capítulo 1 até o capítulo 4. É a preparação e a travessia. A travessia do quê? Do Rio Jordão. Eles estavam do lado direito do rio, da margem leste do rio, agora eles vão atravessar para a terra de Canaã. A terra de Canaã, que Deus prometeu para Abraão, era essa faixa aqui, ó. Todo esse trecho, que vinha lá da atual Síria até a entrada do atual Egito. O que Israel conquistou do lado direito, veio de brinde, foi um bônus, foi um plus que Deus deu, mas a promessa foi isso aqui. Do capítulo 1 até o capítulo 4, Josué fortalece o povo, faz o discurso e prepara eles para a travessia. Assim como Deus fez com Moisés, ele concede autoridade sobrenatural para Josué. Eles atravessam o Rio Jordão de que maneira? Ele coloca os sacerdotes à frente, eles oram e o Rio Jordão abre-se, as águas param e o rio fica, uma parte dele seco. Então toda a nação, aquele acampamento de Israel atravessa, enquanto os sacerdotes estão parados na beira do rio, os sacerdotes levitas, eles atravessam, pegam 12 pedras do rio, colocam, fazem um memorial dentro do rio, simbolizando cada uma das 12 tribos, atravessa todo mundo, os sacerdotes saem do meio do rio, o rio volta a correr, eles pegam parte dessas 12 pedras, outras 12, obviamente, e colocam um outro memorial simbolizando a travessia dele, uma pedra para cada uma das tribos da nação de Israel. Ok? Começa a preparar, Josué dá as instruções para ele, fala, agora vai ter peleja, vai ter batalha. Então ele separa os exércitos, manda o povo se santificar, se separar do seu pecado,
se portar de maneira santa. Se alguém estava enfermo, devia ficar longe do acampamento até se tratar. Se as mulheres estavam no período menstrual, tinham acabado de ter filho, deveriam ficar longe do acampamento até limpar da impureza do sangue. Tudo aquilo que está escrito lá em Levítico, Números e Deuteronômio. Certo? Capítulo 5. Então, essa aqui que eu falei para vocês é a primeira parte do livro de Josué, do capítulo 1 até o capítulo 4. A segunda vai iniciar no capítulo 5. Tá ok? E vai até o capítulo 12. Então, lá na página 67 do livro de vocês, o nosso livro de estudo, do capítulo 5 até o capítulo 12. No capítulo 5, a preparação para a primeira batalha, para a batalha que eles iam enfrentar contra a cidade de Jericó. Uma cidade milenar, que já existia antes mesmo da época que Abraão peregrinou por aquela terra. Tá ok? Era uma cidade fortificada. As cidades na antiguidade, diferente dos dias de hoje, algo que perdurou até a Idade Média dentro da Europa, eram formadas pela região de campo, onde eles plantavam, cuidavam dos animais, e uma cidade residencial ou comercial, onde parte da população morava. E geralmente essa cidade era fortalecida, né? Tinha muralhas e a cidade dentro. Jericó não fugia desse exemplo, ok? Era uma cidade que, diz os historiadores e arqueólogos, que na época de Josué, da conquista, era uma cidade que tinha uma dupla muralha, ok? Havia uma muralha externa, depois uma outra interna, daí a cidade em si, com as casas, comércios, com a praça, onde os juízes julgavam, faziam os acordos. Tá ok? Josué manda 2 espiões para vigiar a terra, para ver se ela era forte, se era fraca, como que era, se conseguia entrar de alguma maneira, vencer os inimigos, ver como eles moravam, o que eles faziam. E nesse contexto eles vão lá, entram em Jericó, espiam a cidade, veem seu rei, veem sua autoridade, o estilo de vida deles, como eles conseguiriam derrotar. A polícia da cidade, né, percebe aqueles 2 estrangeiros olhando, bisbilhotando, vão atrás deles, eles são acolhidos e escondidos por Raabe, uma prostituta. A Bíblia não fala se ela era prostituta por dinheiro, para ter sua vida, seu ganha-pão, ou se fazia parte daquele quadro, uma prostituta cultual. Tá ok? Ela acolhe os 2 espiões porque ela havia ouvido tudo aquilo que Deus tinha feito com o povo de Israel no Egito e durante aquele tempo no deserto. Então, a fama do Deus de Israel havia chegado já na terra de Canaã. Ela, por temer a isso, recolhe aqueles 2 homens, esconde eles, a hora que a polícia da cidade vai para o outro lado, que ela dá uma direção contrária para eles, eles fogem e voltam para Josué, e agora vão preparar para entrar na terra de Canaã, para ter a primeira batalha. Certo? Não, sim. Vamos lá. Josué tem um encontro com um ser celestial. Ele vê um homem vestido com armas de guerra, vai até ele e fala: você faz parte do nosso exército, você é aliado, você pertence a Jericó. E o ser celestial fala: nenhum nem outro, eu sou um anjo enviado pelo Senhor dos exércitos. E ele fortalece Josué e fala: olha, ser forte e corajoso, não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, e tudo aquilo que eu prometer, se você for obediente à minha lei, vai se cumprir. Todo lugar que você colocar a planta do seu pé, você vai conquistar. Certo? Muito bem. Do capítulo 5 até o 12 iniciam-se as batalhas. No capítulo aqui dentro, do capítulo 6 até o 8, nós temos a batalha de Jericó e a batalha de Ai. Jericó, você sabe a história, não sabe? Não, sim. O que é a história de Jericó, da conquista de Jericó? Vamos lá, pessoal, acorda, falta pouco para o almoço. Conquista de Jericó, o que foi? Vamos lá. O que caiu? O que aconteceu? Muralhas, tá, muralha. A gente viu que você tinha muralha, o que mais? 7 votos, o que mais? O que mais? Grito, o que mais?
Só parou com Jericó? Não, sei lá para frente, depois. Você adiantou a história do livro. Conquista de Jericó, cidade fortificada, lembram? Estudiosos, arqueólogos, a Bíblia não fala, mas fala que havia 2 muralhas, uma interna e uma externa. Deus dá a estratégia para Josué, coloque em grupo, em fileiras, para rodear a cidade e dar a volta na cidade. Sacerdote, o exército de uma tribo, sacerdote e o exército da outra tribo. Assim até completar e a arca da aliança no meio de todo esse grupo. Rodeiem a cidade 7 dias, deem uma volta por dia ao redor da cidade. No 7º dia, deem 7 voltas. Em cada volta, eles tocavam a trombeta. Iam lá tocando, davam uma volta, aquele grande contingente de gente, o povo, os habitantes de Jericó estavam fechados dentro da cidade, não estavam lá no campo, lá é festa, carnaval, vamos lá, não. Estavam dentro da cidade, com medo, espantados. Imagine uma grande multidão chegando num bairro, por exemplo, num condomínio residencial e ficar dando volta no condomínio. Fica todo mundo preso lá, apreensivo, trancado. Dão volta um dia, acontece nada. Dão volta no 2º dia, acontece nada. Pô, acho que são só malucos só, né? 7º dia, dão 7 voltas. A ordem de Deus para Josué, de Josué para os sacerdotes para o exército e para o povo é o seguinte: na 7ª volta, além de tocar as trombetas, quando eu der o sinal, vocês vão gritar bem alto. E eles fazem isso, quando toca a trombeta, é dada a ordem, eles gritam e as muralhas ruem, caem, desmoronam. Tá ok? E eles vão contra a cidade de Jericó para matar aquele povo e destruí-la, passar ao fio de espada, queimar com fogo e pegar os espólios de guerra, prata, ouro, bronze e levá-los para os sacerdotes. São poupados apenas Raabe com a sua família, porque eles haviam feito um acordo com os espias, lembra? Olha, eu vou proteger vocês, mas quando vocês vierem para cá, tenham misericórdia de nós. Ele fala, tudo bem, quando a gente vier para atacar aqui, coloca um cordão vermelho, cor vermelho vivo, escarlate, na sua janela que a gente vai poupar. Dito e feito, quando a muralha caiu, pegaram Raabe com sua família e pouparam, salvaram eles, tanto que Raabe casa-se com um homem da tribo de Judá, que depois ele vai na genealogia, entrar na genealogia do nosso Senhor Jesus. Tá ok? Conquistam Jericó, destroem tudo, passam no fogo. Porém, houve um camarada chamado Acã, que desobedeceu. Por quê? Porque ele guardou parte do despojo, do espólio de guerra para ele mesmo. Uma porção de ouro, uma barra de prata e uma cunha, né, feita de prata e uma capa babilônica. Lembra que eu falei que a Babilônia já era um grande império, comercializava desde a época de Abraão, quando Abraão sai lá da Babilônia, de Ur dos Caldeus. Eles vão para a cidade próxima chamada Ai, com um pequeno exército, um exército reduzido. Josué fala, vai ser fichinha vencer. Vão lá, quando chegam, apanham, são derrotados. Parte do exército é morto, são envergonhados e vão embora, voltam para o acampamento de Israel, envergonhados. Josué ora a Deus, eles começam a lançar as sortes, ou seja, ver sobre quem estava aquela culpa. Vão de tribo em tribo, cai na tribo de Acã. Chega nas famílias, cai na família dele e na tenda dele, e ele confessa para Josué. Josué fala, olha, honre a Deus, dê glória a Deus e fale o que aconteceu. Ele contou que pegou o ouro, a prata e a capa babilônica, enterrou debaixo do seu acampamento, e por isso ele havia trazido uma palavra que na igreja a gente fala e não sabe o que quer dizer, anátema, que a palavra quer dizer, do hebraico, maldição. Então, anátema é isso, tá bom? Então, ele estava com algo amaldiçoado. Josué pede para todo mundo se afastar de longe, pedrejam, Acã é morto, com sua família, e agora eles vão novamente e conquistam a cidade de Ai, sem sofrer derrota nenhuma. Certo? Agora, dentro dessa segunda parte, aqui nós temos do capítulo 9 até o capítulo de número 10. E depois, do capítulo 11, precisamos de óculos, do 1 até o 15. O que acontece aqui, Tiago, nessa parte do livro de Josué? Vai acontecer as campanhas militares, contra o sul da Palestina, de Canaã. Então, estão aqui em Jericó, vão começar a conquistar para cá. E do capítulo 11, do versículo 1 até o 15, é a campanha militar contra o norte. Eles estão aqui em Jericó e vão atacar as cidades que estão aqui. Isso aqui é apenas um resumo dos vários anos
da vida de Josué dentro de Canaã liderando. Porque Josué entra em Canaã com 85 e vai morrer com 110 anos de idade. Tá ok? Do capítulo 11, versos 16 até o 12, 24. É nos dado um resumo de todas as conquistas. É dado uma lista com 31 cidades e com seus reis que foram conquistados nessas duas campanhas, do norte e do sul de Canaã. Certo? Vou apagar aqui. Resumo das conquistas. Tá bom? Isso que eu estou falando para vocês, pessoal, está lá na página 67, tá? Está tudo no livro. Terceira parte do livro de Josué, página 68. Página 68 do nosso livro. Está lá do capítulo número 13 até o... Vou puxar mais para cá para chegar. 13 ao 14, 15 ao 19, do 20 ao 21... e do 22 até o 24. Então, essa é a terceira e última parte do livro de Josué. O que acontece do capítulo 13 ao 14? Algo muito legal. Ele vai ficar falando sobre a divisão da terra. Muito legal de você ler, dessa parte do livro de Josué. É maravilhoso de você ler. Não, só que não. Ele vai falar das divisões da terra, das medidas. Do Rio Jordão, comparando sempre com o mar Mediterrâneo, da fronteira do norte até a fronteira sul com a entrada do Egito. E vai falar onde cada uma das tribos vai se assentar. Ele vai fazer a divisão geográfica, falar, olha, do Merom até tal lugar vai assentar a tribo de Issacar. Do Merom até a Galileia vai assentar-se a tribo de Zebulon, de Asser. E assim vai falando o local onde eles iriam assentar-se, onde iriam montar o seu acampamento, começar a plantar e colher. Então, divisão da terra. Como deveria ser dividida. E o interessante é que o livro de Josué nos fala que, desde a época do deserto, até quando eles entraram, conquistaram, montaram o acampamento, o maná não parou de cessar. Não parou, aliás, o maná não cessou de cair, de Deus fornecer. Até quando deu o primeiro ano que eles foram colher o primeiro fruto da terra, daí o maná parou de ser fornecido. Ou seja, mesmo no tempo de batalha das campanhas militares, a cada dia, quando eles montavam o acampamento, eles acordavam de manhã, de domingo até sexta-feira, e Deus caía dos céus na porta dele o maná, aquele alimento com o qual eles iam fazer bolos, assados, fritos e se alimentar. E na sexta-feira eles coletavam uma porção dobrada que não apodrecia até o domingo, quando o novo maná caísse. Ou seja, o sinal do cuidado de Deus, da presença, da fidelidade de Deus de Israel com eles. Tá, ok? Então, Deus sempre mostrando sua fidelidade, apesar do povo de Israel sempre estar pisando na bola. Do capítulo 15 ao 19, ocorre a divisão em si, né? Vamos colocar aqui, assentamento. Tá, ok? Do capítulo 20 ao 21, é algo muito interessante para nós. São as cidades levitas. O que é cidade levita? Ficar flutuando, Tiago. Não, nada disso. Já vamos chegar lá. É aquele filme que saiu agora em dezembro, né? Que tem as cidades ficam sobre roda, ficam indo para um lado para o outro. Filme tão bom que nem lembro o nome, né? Não ganhou nenhum Oscar, nenhum prêmio. Cidades refúgio. Cidades refúgio, que era o número de 6 cidades.
que é isso, Tiago? Então, no meio de toda essa divisão geográfica, essa parte do livro de Josué que não é tão legal, ser bem sincero para vocês, jogar bem a real. Do capítulo 1 até o capítulo 12, é muito interessante você ler o livro de Josué. A primeira vez que você está lendo ele, que você está lendo a Bíblia, o Antigo Testamento, você lê ele com facilidade e compreende. Do capítulo 13 até o capítulo número 20, já é mais complicado. Eu aconselho você, lê depois da terceira vez que você está lendo o Antigo Testamento, lendo a Bíblia, porque vai falar apenas de localizações geográficas, que não vai acrescentar muito para o seu conhecimento bíblico. Depois, quando estiver mais familiarizado, que leu o período dos reis de Israel, de Davi, Salomão, de Saul e os seus descendentes, depois você lê essa parte aqui. Então, você está lendo Josué, pode pular, vem do 1 até o 12, daí pula do 13 até chegar no 20. No 20 é interessante você ler. Por quê, Tiago? Aqui vai falar das cidades levitas, que era o número de 48 cidades, e das cidades refúgio. O que é isso? As cidades levitas, elas estavam espalhadas entre todas as tribos, tanto ao oeste do Rio Jordão, vou colocar aqui com vermelho. Eram várias cidades. Número de 6. E as cidades levitas, de refúgio, vou colocar com uma bolinha aqui. Mais ou menos nessa localização. Bem mais ou menos mesmo. Bem mais ou menos mesmo. O que era isso? A tribo de Levi, dentro das 12 tribos, foi a única tribo que não recebeu uma porção de terra naquela divisão, que não tinha um local fixo para morar, que não recebeu um local para poder plantar, para colher. Então, qual foi a solução de Deus para a tribo de Levi? Ele permitiu que os levitas, os sacerdotes, enquanto não estavam no templo, oficiando, fazendo os atos religiosos, eles poderiam morar nos arredores, na periferia das cidades, para poder plantar, colher, ter seu gado, ter seu alimento, seu sustento e ter sua família. Mas, afinal, os sacerdotes não ficavam o dia inteiro lá no templo, o maná havia parado de cair, eles precisavam se alimentar de alguma forma, ter sua vida, constituir, dar comida, dar leite para as crianças, pessoal do fundo aí, dar leite para suas crianças, dar plantação para o seu gado comer, não é verdade? Então eles moravam ao redor, nos arredores, na periferia das cidades já estabelecidas, certo? E as cidades refúgio? As cidades refúgios, Deus estabeleceu através de Josué 6 cidades, 3 ao lado oeste do Rio Jordão e 3 ao lado leste. Para que servia isso, Tiago? Lá no livro de Número, de Êxodo e depois de Deuteronômio, quando a gente fala aquela lei de talião, foi chamada, Quando de repente um homem saísse ao campo, estivesse trabalhando e de repente sua ferramenta voasse e batesse na cabeça do outro. Ou encontrasse com alguém no meio do caminho, eles se trombassem sobre uma ponte, de repente se desentendessem e brigassem. E de repente na luta o homem escorregasse e batesse a cabeça. Ou seja, se houvesse um assassinato de forma culposa, sem a intenção de matar, não dolosa com a intenção de matar. Aquele homem que havia cometido o assassinato, ele poderia fugir para uma cidade refúgio, uma das 6. E lá ele deveria viver até que o sumo sacerdote falecesse. Quando o sumo sacerdote falecesse, que estava governando naquele período, ele poderia voltar para sua terra natal. Por que isso? Enquanto ele estivesse na cidade refúgio, os familiares daquela pessoa que foi morta ou foi ferida não poderiam ir atrás dele buscar a vingança, buscar a compensação. Lembra lá que será olho por olho, dente por dente, pisadura por pisadura, ferida por ferida, queimadura por queimadura, vida por vida e morte por morte. Enquanto eles estavam na cidade de refúgio, isso não poderia acontecer. O vingador, o familiar que fosse buscar a vingança, não poderia ir lá e matar aquela pessoa, pois estava guarnecida, estava protegida. Assim nós vemos uma figura no Novo Testamento onde Jesus é o nosso refúgio. Lembra do Salmo de número 91? Compara ele com uma ave, com uma galinha, fala, debaixo das asas dele nós temos o refúgio. Em Cristo Jesus os nossos pecados são escondidos e o mal não pode nos tocar. Lembra do livro de Romanos? Pois todos pecaram e estão destituídos da graça de Deus. Ou seja, o pecado veio e tomou sobre todos nós. Mas o dom gratuito de Deus, a misericórdia, o refúgio nós encontramos em Cristo Jesus. Então são apenas uma simbologia, um tipo, já no Antigo Testamento, do que a graça de Deus haveria de executar no Novo Testamento. Do capítulo 22 até o capítulo 24, nós temos o discurso de Josué,
se preparando para despedir do povo, porque ele estava perto de morrer. Tá ok? Ele fala, a grosso modo, na sua despedida, fala, olha, eu vou morrer, já estou velho, despedida. Já estou velho, vocês façam o seguinte, se vocês quiserem servir aos deuses dos amorreus, ou aos deuses que Terá, pai de Abraão, adorou lá na Babilônia, vocês, com sua família de vocês, vão lá e sirvam eles. Porém, quanto a mim e a minha casa, nós vamos servir a Deus. E eu sei que na caminhada de vocês, depois que eu morrer, vocês vão começar a pisar na bola. Vocês vão se desviar de obedecer à voz de Deus. Vocês vão começar a andar nos pecados e nos erros dos povos de Canaã. Pois havia ainda muita terra para conquistar. E ele sabia que o povo de Israel, nesse inteirinho, nesse contexto, eles acabariam não expulsando o povo e, pelo contrário, acabariam se tornando iguais a eles, vivendo da mesma maneira, da mesma forma que eles. No Novo Testamento, a gente pode trazer isso para os dias atuais de uma outra maneira, não é verdade? Quando a Bíblia fala para nós não nos conformarmos com o presente século, não nos associarmos com as obras das trevas, não amoldarmos o nosso entendimento da mesma maneira. Nós vemos na nossa geração, nosso povo, no caso, não deve expulsar nem matar os inimigos, mas rechaçar, expulsar, andar longe das obras das trevas. Mas nós acabamos nos conformando, pegando o mesmo formato. E nós vemos hoje isso refletindo na igreja de Jesus, na igreja cristã, na igreja evangélica, quando é o padrão moral de viver perto de Deus e mostrar a graça de Deus para os povos bem longe, né? Pessoal, é o seguinte, sabe? Vocês estão prestando atenção mesmo? Está tudo bem, hein? Sei que está no final, está tarde, cansativo. É só dar um gásinho só. Bem longe dos padrões de Deus. Bem distante da vontade de Deus. E se moldando com os povos ao redor. Em vez de trazer à luz, como Israel deveria ser diferente, com o seu estilo de vida, para mostrar para o povo, ele acabou se corrompendo. No caso deles, idolatria, prostituição cultural, sacrifícios humanos. E nós, a Igreja de Jesus, nos dias atuais, temos amoldando nos mesmos padrões. Na idolatria? Lógico que não. Está vendo alguma imagem, uma estátua aqui? Não, mas fazendo astros, pregadores, cantores. Na prostituição cultural, trocando ministério, trocando vidas, valores por qualquer coisa. Sacrifícios humanos, desprezando tudo aquilo que é mais sagrado, família, por alcançar os mesmos valores humanos de prosperidade material, sendo que nosso reino, a nossa pátria está nos céus. Diz o apóstolo Paulo na carta aos Filipenses, capítulo 4. Já vamos encerrar. Então Josué faz essa profecia na sua despedida, fala, olha, vocês escolham quem vocês querem servir, porque eu sei que no final, quando eu morrer depois, vocês, em vez de vão expulsar os povos que devem conquistar e tomar a terra, vocês vão acabar se portando das mesmas maneiras que eles. Com isso Josué morre, e agora a nação de Israel está entregue a liderança tribal, ou seja, cada uma das 12 tribos vai constituir para si uma autoridade, um chefe, um líder que vai guiá-los de forma política e militar, ao mesmo tempo que eles têm os levitas, que estão lá na cidade de Siló, com o templo, regendo a vida espiritual de Israel, e habitam na periferia das cidades, onde eles deveriam ensinar a lei para o povo. Com isso encerramos o livro de Josué e já apontamos já para a próxima aula o livro de Juízes. Deus abençoe. Pessoal, obrigado. Tchau. Deus abençoe vocês. Bom final de semana. E tem questionário para a aula que vem? Não tem? Obrigado.